Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Carancho, do Rodrigo Tavares. O Rodrigo Tavares é um autor que já apareceu aqui no Literatami. Eu já resenhei 2 livros dele, o Andarilhos e o Ainda que a Terra se Abra, 2 romances, então se você quiser conhecer um pouco mais da literatura do Rodrigo Tavares, você pode assistir aqui no canal. E ele é um autor do sul do Brasil que costuma localizar suas narrativas nesse espaço do país. E este aqui, o Carancho, que foi publicado pela editora Diadorim, tem como contexto a Revolução Federalista que aconteceu lá no sul do país e vai ser o primeiro romance histórico do Rodrigo Tavares. Ele vai ser narrado pra gente pela Brida, que é uma das personagens aqui, que morre logo no comecinho do livro, e ela começa a sua narração por um prólogo em que ela diz que a Revolução Federalista foi a mais sanguinária guerra civil em solo brasileiro. Então a gente fica sabendo logo de início, assim, nessa introdução mesmo, que a Brida vai morrer na guerra, e ela se diz muito revoltada por ter sido arrastada para aquela trama maldita, que é essa trama da guerra, né? A trama do conflito. No indício de como a dimensão pessoal é condicionada à dimensão coletiva sem escolhas. Uma realidade que vai ser a própria base da narrativa de Carancho, esse jogo, né, entre o individual e o social impresso de várias formas aqui no livro, e que eu diria que é o interesse da obra literária do Rodrigo Tavares como um todo. É algo que eu venho pontuando, assim, esse caráter geral a partir do individual. Eu venho pontuando isso nas minhas leituras da obra do Rodrigo Tavares, né? E aqui não foi diferente. Na verdade, talvez neste livro isso apareça com ainda mais força do que nos livros anteriores. E eu acho que um outro eixo dessa narrativa especificamente, certamente assim um dos seus traços mais fortes e mobilizadores, é o desejo de vingança que alimenta essa narradora mesmo no pós-morte, né? Porque ela teve uma morte muito violenta na mão dos participantes aí da guerra, e esse desejo dela vem denunciado também nesse mesmo prólogo, que é uma espécie de anunciação daquilo que virá, como um prólogo síntese, né? Uma história sobre a grande guerra sanguinária da Revolução Federalista e das muitas pequenas guerras empreendidas pelos sujeitos que fazem parte dela, com as suas dores e com seus amores também. A história começa na sede do jornal A Federação, em Porto Alegre, no inverno de 1892, e ela vai até o fim do combate, que é ali em 1894, 1895. E cada um dos capítulos traz uma marcação temporal como título, que eu achei bem proveitoso a uma narrativa de um romance histórico, né, no fim das contas. E aí, como não podia deixar de ser, ela é povoada por personagens históricas como o Júlio de Castilhos, por exemplo, que era presidente do estado do Rio Grande do Sul e aliado do presidente da República, Floriano Peixoto, nesse momento em que a República tinha praticamente acabado de se instaurar aqui no Brasil, né, pós-monarquia. E esse Castilhos, ele também é chefe do jornal A Federação, né, que transmitia então as notícias enviesadas aos seus leitores. Então ele sempre puxava a sardinha para o governo e para os legalistas, que são esses combatentes da guerra que defendem a centralização do poder republicano ali na figura do Floriano Peixoto, né? E que são chamados de pica-paus no campo de batalha por conta da sua vestimenta. Do outro lado, a gente tem, do outro lado do conflito, né, estavam os federalistas, liderados pelo Gaspar Silveira, que é um dos nossos personagens também, e os federalistas, eles defendiam a descentralização do poder e o parlamentarismo, né, e eles eram chamados de maragatos. Grande parte da tropa dos maragatos, especialmente essa aqui, da qual o Tarcísio faz parte, né, essa centrada ali em Bagé e liderada pelo Gumercindo Saraiva, era composta por civis, grande parte, né? Enquanto inimigos do governo, eles tinham pouquíssimas condições de combater em termos de equipamento e de experiência militar também, apesar do grande número que eles formavam, às vezes até superior aos seus adversários, né? Então, era, portanto, e ao menos assim do modo que é narrado aqui no Carancho, que é um modo anunciado desde o princípio como
parcial, visto que a Brida, que é quem narra, morreu na mão dos legalistas, mas também visto que o Rodrigo Tavares quer propor aqui uma alternativa à história tradicional, que é contada por quem venceu, no fim das contas, né? Então ele propõe esse outro olhar, essa outra perspectiva que viria daqueles que foram vencidos, mas ele apresenta então um embate como muito desigual, no qual os maragatos eram injustiçados tanto por essas faltas, quanto pelo apoio dessa grande imprensa controlada pelos aliados do governo, que inclusive adulteravam nas notícias os resultados das contendas e as intenções dos federalistas para privilegiar ali o seu próprio lado, né? E geralmente é essa perspectiva que fica quando a gente pensa na história oficial, né? A perspectiva dessas pessoas que venceram e que controlavam mais ou menos a mídia, né? Então, para legitimar também esse caráter histórico do romance, o Rodrigo Tavares vai inserir aqui e ali alguns trechos de documentos oficiais, inclusive há alguns aqui sobre alguns comentários, algumas passagens a respeito da família Tavares em Bagé, que era uma família influente ali naquele momento. Eu fiquei até pensando se há alguma relação desses Tavares com o Tavares autor. É uma questão que eu até jogo aqui pro Rodrigo Tavares falar pra gente, né? Mas há muitos níveis de correspondência, né? Que ajudam também a narrar o enredo da guerra no nível coletivo, né? Esses documentos históricos, e também ele aproveita, o Rodrigo Tavares aproveita as possibilidades da literatura, da ficção, para mesclar essa experiência social às experiências particulares dos personagens fictícios que protagonizam a trama. Um desses protagonistas é o Tarcísio Gutierrez, que é o marido da Brida, que é convocado para a guerra para lutar ao lado dos federalistas, e aí quando ele deixa a casa, né, deixa a família ali, chega ali uma pequena tropa de legalistas, liderados pelo Hermano Lopes, que é um segundo protagonista fictício aqui da nossa história, e vai ser esse Hermano, então, que mata toda a família drasticamente ali do Tarcísio Gutierrez, né, ele e os seus companheiros de luta, né, dos quais eu destaco a Juana, que é uma combatente legalista, que se tornou a minha personagem favorita, assim, no livro, né. Ela é uma personagem que não aparece tanto, mas eu sinto que todas as vezes em que ela surge, a sua presença tem muita profundidade. Ela é uma personagem complexa e que diz que poderia estar lutando em qualquer um dos lados, então ela não luta pelo nome de ninguém, ela luta por ela. E junto com a Brida, então ela é uma personagem que demonstra também a condição das mulheres aqui no conflito, né? E é uma personagem que eu considero das mais fortes e das mais interessantes aqui do livro. Há muito uma caracterização do gaúcho aqui, né, nesse período de formação do Brasil, essa constituição do ethos do gaúcho, né, do que é ser um homem gaúcho, dos seus rituais, das suas crenças e práticas de masculinidade, assim, essa coisa do aperto de mão e de observar a vestimenta do outro, enfim, tudo aquilo que forma o que a gente entende hoje como a imagem do gaúcho, né? E também das questões de classe, definindo muito o papel de cada um ali na guerra. Então, por exemplo, os estancieiros aparecem como senhores de guerra aqui nesse momento, né? Enquanto os peões das estâncias são pau para toda a obra, assim, sabendo ou não de política, tendo ou não um lado no conflito, eles têm que participar, afinal, é demonstrando bravura que o homem pobre tem a chance de fazer o seu nome. Isso aqui é um trecho do Carancho, um dos vários trechos em que essa questão de classe é colocada aqui pra gente, né? Então, a gente vai acompanhar um pouco mais de perto os federalistas, como eu falei, por razões que eu já apontei, mas o interior ali da organização legalista aparece também, assim, de forma até bastante equilibrada, sabe? E de modo muito realista, eu diria, sem grandes romantizações, como pode pender o discurso histórico, né, na história oficial, assim, dos vencedores. Então, aqui na página 51, tem um trecho que é o seguinte: Tarcísio não gostou de ver que os dois grupos de soldados carregavam estandartes com as mesmas bandeiras, em lados opostos da batalha. As histórias que ouvia desde criança eram brigas contra castelhanos, contra índios, ou de republicanos contra imperialistas. Mas agora ele viu uma briga de irmãos que se matariam por política.
e ele nem entendia de política. E uma outra protagonista que super importante, claro, é a própria Brida, que é quem narra pra gente a história, essa esposa morta do Tarcísio, que é absurdamente sedenta por vingança, assim, ela é um espírito obsessivo mesmo, um tanto controladora, até porque ela não aceita de forma alguma que o Tarcísio não vá atrás dessa vingança, né, que ela não consegue empreender, afinal de contas ela já morreu, e ela traz então todo esse plano sobrenatural do romance, né, uma camada de conexão entre vida e morte que não fica só nela, mas que da qual ela é a maior representante certamente. E aí a narrativa vai sendo contada pra gente com um vocabulário, então, muito requintado, porque vem na voz da Brida, então tem essas palavras gaúchas e outras já em desuso, né, remetendo, assim, ao tempo da narrativa, reproduzindo até aqui e ali alguns modos de tratar que tem tudo a ver com o contexto em que a Brida existiu, né, e em que a história está sendo narrada. E aí há muito essa atenção para as localidades, né, para o clima e para a relação dos personagens com os espaços e com as suas histórias políticas. Tem uma belíssima ambientação e eu acho que essa é uma das grandes qualidades assim do trabalho literário do Rodrigo Tavares, porque em todas as vezes que eu comentei os livros dele, isso me chamou a atenção, essa construção da ambientação mesmo, né? E não se diz respeito meramente a citar aqui e ali lugares que existem no Rio Grande do Sul e tal, mas é realmente como ele vai construir esses espaços dentro do livro, né, como espaços narrativos, né, onde a ação do romance acontece, e eu acho que ele faz isso muito bem. Aliás, um ponto que eu também sempre chama atenção, assim, na literatura do Rodrigo Tavares, é que ele me parece gostar muito das narrativas de deslocamento, né, então são histórias que acontecem ao mesmo tempo em que ocorre uma movimentação espacial dos sujeitos. Então os seus sujeitos são protagonistas sempre assim em viagem, em trânsito, e esse trânsito às vezes importa mais do que o próprio final, né? Então é uma constante nos escritos do Tavares, assim como a relação entre ser humano e natureza ao redor, né? A natureza gaúcha é sempre uma questão na obra do Tavares. E aí a gente entra no título do livro, né? Carancho é um pássaro. Ele vai aparecer aqui, por exemplo, uma das suas aparições na página 98, é a seguinte: o carancho voava alto, em círculos. O animal observava o campo de batalha. Tarcísio via o bicho e avaliava seu instinto de sobrevivência. Sentia até uma certa inveja daquela vida sem amarras, em que o único compromisso era se alimentar e viver por mais um dia. Ser livre devia ser bom, mas os homens nunca são livres. Tem chefe, dono, família, tem a honra para cuidar. Então, o carancho, que intitula aqui o livro, primeiro, é esse pássaro, né, que é uma ave de rapina, então ele tá até reproduzido aqui nessa edição bem bonita da editora de Adorim, inclusive aqui dentro também, ó, vou mostrar para vocês os detalhes dessa edição bonitona. Ele é, em primeiro lugar, esse pássaro que atua aqui na narrativa, como a gente viu, que vai atrás das carniças, né, de corpos mortos. Então ali o campo de batalha para ele é um grande refeitório, né? E, em segundo lugar, há uma outra definição para carancho, que é o seguinte: é um participante à espera da vez de jogar. Se vocês buscarem aí na definição do dicionário, vocês vão encontrar essa definição, e que eu acho que também tem tudo a ver com esse personagem, nosso protagonista maior, que é o Tarcísio, porque ele é esse homem movido pela vingança que está querendo ir atrás da morte mesmo, daquele que trouxe a morte à sua família, e ele fica ali esperando a sua vez de jogar, a sua vez de atacar e consumar a sua vingança. Então eu acho que é um título que, em uma palavra, consegue sintetizar bem o que é esse protagonista e o que é a história que está sendo narrada no romance, né? Além de trazer também um pouco dessa relação que existe entre o ser humano e o animal e que vai ser discutida aqui. Eu já tinha reparado isso no Andarilhos, por exemplo, na relação dos personagens com os cavalos também vão aparecer aqui neste livro. Na Ainda que a Terra se Abra também tem uma relação com os animais, enfim, é um ponto aí que o Tavares costuma desenvolver,
O animal aqui, por exemplo, tem um momento em que eles falam, a narrativa diz que os animais sentem antes dos humanos, e isso todos os homens atentos deveriam aprender. E ao mesmo tempo, nós, enquanto leitores, também podemos prestar atenção aqui nos animais para pressentir em alguma medida o que vai acontecer na narrativa, ou para que caminho ela está andando, né, ou apontando, enfim. E aí, o livro também vai trazer muito, por esse contexto de guerra, que é bastante propício a essa reflexão, ele vai questionar, assim, se o ser humano é essencialmente mal, né? E como é que essa maldade se exacerba no cenário de guerra, né? No poder de matar um outro homem. Então, o que move uma guerra, né? Os interesses nacionais ou os interesses particulares? Talvez essa vontade de violência que seria algo natural do ser humano, né? Dá para separar os motivos particulares dos motivos nacionais? Quanto dessa guerra também não vem de um desejo pessoal de vingança de todos os envolvidos, né? Então este é um livro que trabalha muito bem com essa temática da vingança, do acerto de contas, é como um mobilizador da trajetória dos protagonistas. E eu sinto que o Rodrigo Tavares aqui nessa sua primeira empreitada pelo romance histórico soube muito bem aproveitar a ficção, as possibilidades da ficção para penetrar na dimensão individual do conflito, da guerra, e com isso acessar várias dimensões de uma mesma história e, de certa forma, desmascarar um pouco também do caráter dessas guerras nacionais, assim, sabe? Então é muito interessante o que ele vai fazer aqui, daquele jeito que a gente quem já conhece a literatura do Rodrigo Tavares está acostumado, que é uma narrativa de estilo mais clássico e muito limpa, então é fácil de acompanhar, né? Uma leitura que flui, assim, muito bem contextualizada, mesmo para quem não sabe muito desse plano de fundo do conflito. Tem muitas cenas dramáticas nos combates, muita tristeza no caminho, então é um livro bastante sentimental, apesar de talvez a nossa visão de romance histórico destoar um pouco disso, né? Pensar em algo mais objetivo e tal. Tem muita objetividade aqui também, mas o sentimento, a emoção não fica de lado de forma alguma. E no fim das contas a gente vai ter um retrato do que é a vida de um homem comum, de alguns homens comuns na guerra, de um homem não reconhecido pela grande história com H maiúsculo, mas que é um herói da sua própria história, assim. Então é muito bonito esse livro, acima de tudo, apesar de todo o sangue, toda a violência, todas as desigualdades e injustiças que ele vai narrar. É um livro, acima de tudo, muito bonito e que mostra qual é o alcance da vingança, qual pode ser o alcance da vingança. E do amor também, sem dúvidas. Bom, eu fico muito feliz de acompanhar o trabalho do Rodrigo Tavares e recomendar aqui há tantos anos e sempre reconhecer que o seu projeto literário fica sempre mais e mais consistente. Então, é um autor que certamente vale conhecer. E eu vou deixar aqui embaixo também um vídeo da Jéssica Matos que ela fez para este livro, que é um vídeo excelente, em que ela fala também dessa construção do ethos do gaúcho. Aqui dentro ela é gaúcha também. Então ela fala disso, né, a partir desse lugar, de pessoa gaúcha. Ela fala também bastante das minorias aqui dentro do livro, né, de como elas estão aqui colocadas, por exemplo, as mulheres, as pessoas negras, os imigrantes aparecendo aqui, nesse sentido de construir uma história alternativa que traga para o centro esses personagens marginalizados. Então houve todo um cuidado do Rodrigo Tavares para fazer isso acontecer aqui, realmente louvável, assim. E essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo.